primeira coisa que eu já quero trazer aqui nesse episódio é o seguinte: existe uma crença muito limitante quando o assunto é vendas, de que vender é feio, vender é antiético, vender é manipulativo, vender é, insira alguma coisa negativa. Mas eu vou te falar que aqui na NSF a gente tem uma visão muito diferente sobre isso. Para mim, vendas é serviço. Quando eu vendo para alguém, eu tenho a chance, a possibilidade, a oportunidade de ajudar essa pessoa de forma bem profunda, de mudar a vida dela de alguma forma. Eu vou te falar que quando a gente fica com crenças que limitam a nossa venda, basicamente a gente está criando crenças que limitam o nosso potencial de transformação da vida dos nossos pacientes. Então vender é sobre se conectar, servir e transformar vidas através do teu conhecimento e da tua expertise em nutrição. Porque se você fez aí as tuas 2, 3, 4, 5 pós-graduações e não está vendendo esse conhecimento e essa transformação, alguma coisa está muito errada. Então sei que muitos nutris têm resistência à venda, porque acredita que é algo antiético, algo errado, alguma coisa nesse sentido. Mas na verdade, quando você vende o teu trabalho de uma forma autêntica, você está oferecendo para aquele paciente a oportunidade de mudar de vida. E você sabe que mudar de vida através da alimentação é difícil. A gente tem que abrir mão de coisas que a gente ama, a gente tem que tomar decisões difíceis, mudar a nossa própria identidade. E quando a pessoa investe em você, ela tem muito mais potencial de viver essa experiência de transformação. Então reflete aí. Quando foi, na tua vida, na tua carreira, que tu fez uma dieta de graça para aquele tio, aquele primo, aquela mãe, aquele pai, aquele filho que a pessoa fez? A pessoa não faz, porque ela não teve um investimento financeiro. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre vendas, tá? A real é que você pode ser o melhor nutricionista do mundo. Se você não souber como vender o teu trabalho, como converter interesse em pacientes, você não vai conseguir pegar o teu conhecimento técnico e mudar mais vidas. Então a coisa que eu acredito é, quando você entende como vender melhor, você entende como mudar mais vidas. E isso é o tema do nosso episódio de hoje. Meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E o meu objetivo com esse episódio de hoje é te mostrar o que realmente funciona para fechar consultorias premium de 700, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 reais por plano através de estratégias de vendas. E com isso, claro, você vai mudar muitas vidas durante o processo. Então, a primeira coisa que eu já quero trazer aqui nesse episódio é o seguinte: existe uma crença muito limitante quando o assunto é vendas, de que vender é feio, vender é antiético, vender é manipulativo, vender é, insira alguma coisa negativa. Mas eu vou te falar que aqui na NSF a gente tem uma visão muito diferente sobre isso. Para mim, vendas é serviço. Quando eu vendo para alguém, eu tenho a chance, a possibilidade, a oportunidade de ajudar essa pessoa de forma bem profunda, de mudar a vida dela de alguma forma. Eu vou te falar que quando a gente fica com crenças que limitam a nossa venda, basicamente a gente está criando crenças que limitam o nosso potencial de transformação da vida dos nossos pacientes. Então vender é sobre se conectar, servir e transformar vidas através do teu conhecimento e da tua expertise em nutrição. Porque se você fez aí as tuas 2, 3, 4, 5 pós-graduações e não está vendendo esse conhecimento e essa transformação, alguma coisa está muito errada. Então sei que muitos nutris têm resistência à venda, porque acredita que é algo antiético, algo errado, alguma coisa nesse sentido. Mas na verdade, quando você vende o teu trabalho de uma forma autêntica, você está oferecendo para aquele paciente a oportunidade de mudar de vida. E você sabe que mudar de vida através da alimentação é difícil. A gente tem que abrir mão de coisas que a gente ama, a gente tem que tomar decisões difíceis, mudar a nossa própria identidade. E quando a pessoa investe em você, ela tem muito mais potencial de viver essa experiência de transformação. Então reflete aí. Quando foi, na tua vida, na tua carreira, que tu fez uma dieta de graça para aquele tio, aquele primo, aquela mãe, aquele pai, aquele filho que a pessoa fez? A pessoa não faz, porque ela não teve um investimento financeiro. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre vendas, tá? Então esse vídeo de hoje nós vamos trazer 10 chaves práticas para poder você vender mais. Eu vou te mostrar como fazer uma venda autêntica e como que isso no final gera resultados reais para o teu negócio. Então a primeira chave é a autenticidade acima de tudo. Autenticidade acima de tudo. Minha opinião é que nós somos profissionais da saúde, nós não somos vendedores, nós não somos marqueteiros. Então não é sobre ter técnicas baratas de venda ou scripts decorados que são supérfluos. Na verdade, é sobre colocar a tua autenticidade no processo comercial. Quando você é alguém genuíno, os pacientes eles percebem. E o inverso também é verdadeiro, tá? Quando você tá ali sendo quem não é, vestindo uma máscara,
para poder tentar converter aquele paciente. O paciente, sente o cheirinho da falsidade de longe. Então, cuidado com isso. Então, a pergunta aqui é, você está disposto a perder uma venda hoje para ganhar a confiança daquela pessoa para sempre? Porque o que eu vejo? O primeiro passo é você ser autêntico. Então, se você está conversando com um paciente e ele mostrou para você que você não é o profissional ideal para mudar a vida dele, um profissional mau caráter venderia a qualquer custo. Mas um profissional autêntico teria a verdade, a autenticidade, teria o caráter de chegar para ele e falar: paciente, felizmente eu não sou o profissional certo para te ajudar com esse problema, mas eu tenho um amigo para te indicar, eu tenho uma amiga para te indicar. Então, quando você faz isso, quando você olha para o paciente, entende que você não é a pessoa ideal para ajudá-lo e você toma essa atitude de colocar ele acima de você, cara, você ganha um respeito gigantesco desse paciente. Eu perdi as contas já de quantas pessoas, profissionais como você, vieram até nós na NSF para comprar os nossos produtos e a gente disse não, porque não era o momento ideal. E essa pessoa passou a respeitar muito mais a gente, se organizou, entrou no momento certo, trouxe indicações e teve muito resultado. Por quê? Porque a gente foi verdadeiro com aquele profissional. Nós não vendemos a qualquer custo, nós vendemos para quem precisa. Então, quando você faz isso, o teu paciente ele se sente respeitado. E ele indica você para outras pessoas, multiplicando as oportunidades que você teria. Então, para mim, honestidade, autenticidade é uma das coisas que constrói reputação. E reputação é uma das coisas mais importantes que existe. É um dos teus maiores ativos. Então, a primeira chave é seja autêntico independente do que acontecer. Segunda chave, prometa apenas o que você consegue cumprir e entregue mais do que você prometeu. É o famoso over delivery, entregue mais do que foi prometido. Então, o que eu acredito, tá? Que hoje as pessoas estão prometendo demais para poder vender. E quando chega a hora de entregar o que foi prometido, não conseguem nem entregar o que foi prometido. Imagina entregar mais do que foi prometido. Então, essas expectativas que você cria na venda são extremamente importantes. Então, como que você pode comunicar isso para o paciente? Você vai prometer o que é possível, mas o que não está dentro do teu controle, você vai alinhar as expectativas. Como, por exemplo, olha, eu garanto que a gente vai ajustar o teu plano, até mesmo semanalmente, se for necessário nos check-ins. O nosso objetivo, como você trouxe, é perder esses 10 quilos em 3 meses, mas isso vai depender da tua execução. Então, a gente sempre constrói expectativas realistas no processo de venda, porque isso vai afetar a entrega do teu produto. Então, você pode sim garantir acompanhamento semanal, ajustes no plano, suporte, orientação personalizada, mas eu não recomendo que você garanta os objetivos do paciente. A perda de peso, tempo para o resultado, mudanças comportamentais, aderência ao tratamento. Esses pontos não são coisas que você pode garantir porque não estão 100% nas suas mãos. Então, se você garante que o paciente vai perder 10 quilos em um mês, o que vai acontecer quando ele perder só 2 ou 3? Quebra de expectativa, insatisfação, e aquela venda que seria uma venda maravilhosa vira um fracasso, porque você cria um detrator para o teu trabalho. Então, essa é a segunda chave. Prometa somente o que você pode cumprir e tente entregar mais do que você prometeu. Terceira chave, encontre o seu estilo único de vendas. Então, o ponto aqui é, não copie outros profissionais, pelo amor de Deus. Você tem que descobrir um jeito autêntico de se conectar com os teus pacientes. Essa ideia de ficar copiando um ao outro, isso no final faz com que todo mundo seja igual. E se todo mundo é igual, a gente volta para o problema que a gente tinha quando vendia consultas avulsas. Então não copie, descubra o seu jeito autêntico de se conectar e de vender, porque cada personalidade tem suas forças e fraquezas. Então, poxa, se você, por exemplo, é uma pessoa mais introvertida, você pode vender mais por texto, por áudio, você pode montar apresentações, estruturar algo que realmente se conecte com a tua personalidade. Por outro lado, se você é mais extrovertido, você pode focar em calls de venda, em networking, em eventos, em fazer eventos online, desafios e tantas outras coisas que a gente pode fazer. Então, o meu conselho para você é que você adapte o teu estilo para poder gerar mais resultado. Então, se você é introvertido, foca nas análises, na escutativa e na construção desse relacionamento individual. Se você é extrovertido, foca em networking, evento, apresentações, call de venda e você vai desenvolver isso dessa forma. Então, o segredo é você entender as tuas próprias características e potencializar isso em vez de tentar ser alguém que você não é, certo? Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Quarta chave, treine o seu time. Quando a gente fala de vendas e a venda está na nossa mão, é mais fácil. Você vai conversar com o paciente, vai convencer ele, vai mostrar para ele que você é a solução ideal para mudar a vida dele. Mas quando você tem um time, é importante que o teu time também entenda como é que é o processo e que também entenda a transformação que você gera na vida dos pacientes. Independente se é secretário, assistente, estagiário,
todo mundo tem que saber como que funciona o teu trabalho e a transformação que ele gera. Então, uma secretária, um recepcionista é a primeira impressão do teu trabalho. Um assistente que está lhe dando suporte técnico é alguém que está em contato com os teus pacientes. O estagiário, está no suporte, está tirando dúvidas. Então, é importante que você treine essas pessoas com a tua filosofia. Isso vai te ajudar a vender muito mais, tanto para pessoas novas que estão chegando, como para renovações internas, tá? Quinta chave, sistema de 3 etapas. Esse sistema é bem interessante quando a gente pensa em aquisição de novos clientes. Ele consiste em identificar, conectar e ofertar. Então, identificar significa quem que realmente precisa do meu acompanhamento agora. Essa pessoa que me procurou, ela tem as características do meu PPI, ela tem objetivos e dores que eu sei resolver? Primeiro ponto. Segundo ponto, conectar. Criar uma relação de confiança genuína com o paciente durante o processo de vendas, fazendo perguntas, e tem vários episódios aqui no podcast falando sobre isso, que vão fazer com que o paciente sinta confiança, sinta autoridade, confie e goste de você. E por último, você oferta o teu preço, tua entrega, focando na transformação que isso vai gerar na vida do paciente. Então, Cooks, cara, por tudo que a gente conversou, eu vejo que para você perder esses 3 quilos de banha que você tem aqui e ter mais energia para brincar com a Blueberry, você precisa de pelo menos 6 meses de acompanhamento. E olha, Cooks, a gente vai ter check-ins semanais, a gente vai ter suporte personalizado. E eu garanto que sempre que você precisar de um ajuste no seu cardápio de ração, a gente vai ter esse ajuste na mão. Mas para você perder esses 3 quilos, Cooks, a gente vai precisar que você se dedique. Você está preparado para isso? Então esse processo é o processo de você identificar, conectar e ofertar. Então isso garante que você vai investir tempo nas coisas certas, certo? Então, quando eu penso num funil de conversão na prática, tem vários conteúdos nossos aqui sobre isso, mas eu tive que relembrar isso com você. Um funil de conversão na prática, ele tem algumas etapas. A primeira etapa são os funis de captação. Os funis que atraem a pessoa para que ela se interesse de conversar com você. E aí você tem a conversa inicial, o primeiro contato, que é onde você vai rodar o script closer, né? Ou o script bunch para poder identificar a qualificação dessa pessoa. Depois você pode fazer uma consulta diagnóstica, uma call de vendas, um diagnóstico nutricional para poder entender mais profundamente ou fazer isso pelo próprio WhatsApp. E aqui a gente usa o script closer. Você vai fazer uma proposta personalizada baseado no que aquele paciente revelou para você, o que no final vai gerar um fechamento. Esse é o processo do nosso funil de conversão. É assim que a gente faz com que 3, 4 a cada 10 pacientes que te procuram virem de fato pacientes. Sexta chave, usar alavancagem inteligente. O que é alavancagem inteligente? É você ter casos de sucesso como estruturas de conversão. Então, se você tem pacientes que foram transformados, bons depoimentos, boas evoluções, sejam comportamentais, físicas ou até mesmo sociais, você tem que usar isso ao teu favor, tá? Então, você mostrar que, poxa, eu ajudei a Maria a voltar ao peso pós-parto e isso me abriu portas para outras mães. Esse é um contexto muito bom. Você ter uma prova social que gera novos resultados, novas oportunidades que vão virar novas provas sociais, consolidando o teu posicionamento dentro daquele nicho. Outro ponto importante, você documentar antes e depois, por mais que você não possa usar, é bom você ter isso para poder utilizar em processos de fechamento, em follow-ups. Você ter também depoimentos em vídeo de pacientes contando a história deles e você ter dados objetivos desse resultado, mostrando a evolução real que o teu paciente que confiou em você teve, para que aquela pessoa que está pensando em confiar, confie muito mais. E, cara, uma coisa legal que você pode fazer é multiplicar a prova social em vários canais. Então, tem um antes e depois, que é muito comum as pessoas, né? Sempre que pensam em prova social, lembra logo dele. Mas também tem depoimentos em vídeo. Você pode fazer um estudo de caso com o paciente, um vídeo no Zoom ou no Meet, onde você faz perguntas específicas para que ele conte sobre a jornada e você vai ter resultados mensuráveis para poder apresentar. Indo para a sétima chave, essa chave é importante, tá? É você vender resultados e não consultas. Você vender transformação e não informação. Se você for perceber, anos atrás, a informação era a coisa mais importante. Você, nutricionista, com todo o teu conhecimento técnico, montava uma dieta, que é basicamente um condensado das informações que você possui, e entrega na mão do paciente. Então, Cooks, tá aqui a dieta, agora você vai ter que se virar para poder seguir essa dieta, certo? Só que o Cooks, nosso paciente, hoje em dia, está consumindo um monte de conteúdo de nutrição. Está aprendendo um monte sobre nutrição. Ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Ele tem que comer menos whiskas, mais ração, tem que beber mais água, tem que se exercitar pela casa. Ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Só que o ponto aqui é, o Cooks, ele não quer saber da consulta que você vende. Ele não quer saber da informação que você vai entregar para ele. Ele quer saber da transformação.
ele quer saber do resultado. Então ele quer, na verdade, ter mais gás para correr pela casa inteira e quebrar tudo. Esse é o objetivo final do Cooks. Então a gente tem que vender não a consulta, mas sim o resultado final. Não o processo, mas sim a transformação. Então, meu querido, minha querida, qual que é a transformação que o teu paciente realmente busca? Durante o processo de vendas, quando a gente aplica o Script Closer, né, que é o modelo que a gente tem de vendas, a gente tem que entender quais são os objetivos daquele lead, quais são as dores que ele vive hoje e o que ele já tentou para resolver essas dores. Quando você entende isso, você sai de uma linguagem técnica para uma linguagem de resultado. Você mostra para ele que a transformação é mais importante do que a dieta. Isso gera um resultado muito maior na hora da conversão. Então, para mim, as transformações que mais vendem é o paciente ter mais energia e disposição, seja para poder brincar com os filhos, para um esporte, alguma coisa, paciente melhorar a autoestima, paciente melhorar a saúde, seja marcadores, exames, etc. E paciente melhorar o sono, ou o estresse, ou outros marcadores de biofeedback. Durante o processo de vendas, é importante que você se conecte e entenda qual que é a transformação real que esse paciente busca e por que que isso é importante para ele. Então, se o Cooks quer perder 3 quilos, essa é a transformação que ele busca. Mas por que que isso é importante para você, Cooks? Porque eu quero perseguir a Blueberry com mais energia. Agora sim, a gente tem um porquê claro para usar na hora da venda. E aí vamos para a chave 8. Vender só o que você acredita. Isso aqui é uma das coisas mais importantes desse conteúdo de hoje. Eu acredito muito que quando a gente tem convicção de que o que a gente vende vai mudar a vida daquela pessoa que está do outro lado, a gente vende muito mais. Mas se você não acredita que você pode ajudar aquela pessoa, meu conselho para você é que você não venda. O paciente, ele sabe quando você tem confiança no teu trabalho, quando você tem confiança de que você é a pessoa certa para mudar a vida dele. Se ele não sentir essa confiança, ele não vai comprar de você. E se você não tiver essa confiança, eu recomendo que você não venda. Porque a tua reputação vale muito mais do que qualquer venda individual. É muito importante que você mantenha a ética em primeiro lugar. Sabe aquela história que eu falei lá no início do nosso episódio de que vender é antiético e que muitas pessoas pensam isso? É antiético se você está vendendo para quem você não tem confiança de que você pode ajudar. Aí sim é antiético, certo? Então, quando você acredita genuinamente na tua capacidade de ajudar, se torna antiético não vender para ele. Então, essa é a chave 8. Vamos para a chave 9. Parcerias que somam. 1 mais 1 pode não ser 2, mas sim ser 11 ou ser 100. Quando você tem, por exemplo, uma academia, um estúdio de pilates, um médico parceiro, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, não interessa o que, mas tem que estar conectado com o teu PPI. Mas se você tem esses parceiros, você consegue multiplicar o teu resultado. Porque imagina só, você fazer um evento colaborativo com médicos para falar sobre GLP-1. Poxa, isso é muito impactante, porque você vai ter ali uma forma de se conectar com outros profissionais que podem gerar muitas indicações para o teu trabalho. E se você tem alinhamento de valores com esses profissionais, isso se torna ainda mais poderoso. Então, uma venda que você pode fazer é vender o teu trabalho para outro profissional que vai indicar o teu trabalho para outros pacientes dele. Essa é uma venda muito poderosa, porque você consegue 1 mais 1 virar 11 e não 2. Então, chave 9. E a última chave é vender com emoção e propósito. Uma coisa que eu acredito é que na venda, quando você fala um pouco da tua própria história, você se vulnerabiliza, você explica por que você escolheu nutrição, você conecta a transformação de vida do paciente com a tua própria filosofia e propósito, isso gera muito mais venda mesmo. Porque as pessoas, elas compram o motivo pelo qual você faz o que você faz e não só o que você faz. Então, a pergunta é, você já contou para o teu paciente por que você escolheu ser nutricionista? Você tem posts no Instagram que abrem a tua história pessoal de transformação, as tuas vulnerabilizações, o que você superou na tua própria vida pessoal e profissional? Então isso é muito poderoso na hora da venda. Eu acredito pessoalmente que a vulnerabilidade tem muito poder. Hoje na internet todo mundo vive a vida perfeita, com um celular perfeito, carro perfeito, viagem perfeita, esposa perfeita, marido perfeito, vida perfeita. Só que a gente sabe que a vida de ninguém é perfeita, né? Só a do Cooks, né, filho? Porque a sua vida é muito leve. Mas a vida de ninguém é perfeita. E quando você se vulnerabiliza com a tua audiência, com os teus leads, com os teus pacientes, você compartilha a tua jornada, a tua missão, os teus valores, essas pessoas têm uma oportunidade de, número 1, te conhecer melhor e, número 2, se conectar mais com você. Então, quando você se mostra humano, quando você mostra as tuas rachaduras, você cria uma conexão emocional que vai muito além da relação profissional e paciente. Então, meu conselho para você é, seja vulnerável.
Esquece essa ideia de que nutricionista tem que ser perfeito. Esquece essa ideia de que você nunca pode errar e nem mostrar os seus erros, nem mostrar suas falhas. Isso conecta muito, tá? Então, se eu puder dar um conselho através dessas 10 chaves, faz uma autoavaliação. Qual que é a chave que você já domina e quais são as chaves que você precisa colocar energia e tempo para vender mais e mudar mais vidas? Depois disso, prioriza. Escolhe 1 a 3 no máximo para você dedicar nesses próximos 3 meses. Depois, cria uma prática diária, ou seja, um hábito diário para poder olhar para essas chaves. E por último, mensura. Veja quais são as métricas e dados que são relevantes para que você acompanhe. E se eu puder te dar um conselho final, é o seguinte: vender de forma autêntica não é sobre ter técnicas manipulativas ou scripts milagrosos que vão vender mais. É sobre você se conectar com aquela pessoa que está ali conversando com você de forma genuína, com o sentimento de serviço. Você quer ajudar ela. Você não quer vender para ela, você quer ajudar ela. Quando você entra nessa mentalidade, você implementa essas 10 chaves que eu trouxe aqui hoje, que foram testadas, inclusive, por todos os nossos alunos, você vai conseguir vender muito mais. Então, para mim, o verdadeiro impacto está nas suas mãos. Você tem o conhecimento para transformar vidas. Você estudou, você se capacitou. Agora você precisa implementar estratégias de vendas para poder mudar mais vidas. E se você quiser o nosso apoio aqui da Nutrição Sem Fronteiras para te ajudar a implementar essas estratégias, é só clicar no link que está aparecendo aí na descrição do episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, e se cadastrar para um diagnóstico de negócios gratuito. Nesse diagnóstico, a gente vai aprofundar na tua estratégia de vendas, entender o que está faltando e montar um plano de ação com você, para que você de fato comece a vender e mudar mais vidas o quanto antes. Fechou? Se você tirou valor desse episódio de hoje, por favor, não esquece de deixar o teu comentário, o teu like, seguir o canal. Tudo isso ajuda aqui, eu e meu time, a entender quais são os conteúdos que você mais tira valor para que eu produza mais deles para te ajudar ainda mais. Combinado? Espero que você tenha curtido e lembre-se, o mundo é dos executores, então bora executar. Até a próxima semana.